Olá, meu nome é Márcio Vinícius, estou aqui para apresentar o artigo científico de Direito Administrativo, que tem por tema o controle de constitucionalidade desempenhado pela administração pública no processo administrativo fiscal. Então, aqui será analisada a questão da impossibilidade de exercício e também da possibilidade de exercício do controle de constitucionalidade na administração pública no seu processo administrativo fiscal, no seu processo administrativo fiscal, o famoso PAF. Então, já de início, quero deixar aqui registrada a fonte, é o site onde eu peguei esse artigo, é a URL dele aí, o nome do autor. Então, arrumei esse artigo na Revista Digital do Direito Administrativo. Então, vai ser tudo disponibilizado aqui na descrição do vídeo para que vocês sejam encaminhados para o artigo em PDF, para vocês fazerem a leitura e acompanhar tudo que foi dito aqui. Então, para iniciarmos de vez a nossa apresentação, é necessário que a gente faça uma reflexão. Uma pergunta, na verdade, para que a gente reflita e entenda nosso tema que iremos adentrar aqui nesse momento. Então, a administração, ela pode apreciar a inconstitucionalidade de uma lei no processo administrativo fiscal quando se é deparado uma lei inconstitucional no processo administrativo fiscal. A administração, membro do Poder Executivo, né, membro do Poder Executivo, ela pode apreciar a inconstitucionalidade de uma lei? Será que pode? Então, qual é a função da administração judicante, que é essa administração que julga os processos administrativos? É como eu já disse aqui, na verdade, né? A sua principal função será julgar os processos administrativos. E lhe ficou excluída essa análise da compatibilidade da norma infraconstitucional com a quarta maior em nosso país. Ou seja, ela só recebeu o atributo de julgar esses casos, na verdade. Então, ela só faz aquilo que a lei já está dando. Ela não tem essa competência de analisar a constitucionalidade ou então a inconstitucionalidade de uma lei no meio do seu processo, seja ele administrativo normal ou seja ele administrativo fiscal. Então, por outro lado, o Conselho dos Contribuintes do Ministério da Fazenda, eles são taxativos na tese trazida em debate sobre o posicionamento, o qual não se pode concordar. Aqui está falando o seguinte, que o Conselho dos Contribuintes da Fazenda, do Ministério da Fazenda, eles não aceitam que a administração pública, no seu processo administrativo fiscal, eles exerçam o controle de constitucionalidade daquela lei. Porque é basicamente isso, apreciar se a lei é constitucional ou não, é uma maneira de controle de constitucionalidade. Porque se ele afastar a norma naquele momento, ele estará exercendo um controle de constitucionalidade difuso, como entenderemos aqui a seguir o que é esses termos, na verdade. Então, aqui eu trago o posicionamento do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a respeito dessa questão do controle de constitucionalidade no processo administrativo fiscal. Então, já de início aqui, o CARF traz que a análise da inconstitucionalidade não pode ser efetuada na esfera administrativa, que tem que cumprir a lei, como eu disse anteriormente, né? A esfera administrativa só tem que cumprir a lei, só executa a lei. Então, já que ela já tem que cumprir a lei, ela não pode ter essa competência de analisar se a lei é inconstitucional ou constitucional. Então, haja vista que já tem a presunção de compatibilidade com o ordenamento jurídico vigente. Então, já analisado esse tópico, vamos para o tópico seguinte. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Então, o controle de constitucionalidade do direito brasileiro, ele é, em resumo, a averiguação da compatibilidade de uma norma infraconstitucional com a norma constitucional, na verdade, a norma superior. Então, na verdade, nada mais, nada menos é do que a verificação da hierarquização dessa norma, na verdade, né? Se ela tiver em conflito com a lei maior, logo o controle irá incidir nela. Então, cabe ao controle de constitucionalidade analisar a lesão de direitos e garantias que estão previstos na Constituição. Então, se essas normas infraconstitucionais estiverem, na verdade, infringindo ou então lesando esses direitos, essas prerrogativas previstas na Constituição, então logo ela será estipada do mundo jurídico. Outro tópico aqui que é bastante importante para o controle de constitucionalidade, para a gente entender, é a questão dos tipos de controle de constitucionalidade, que são ele, o controle concentrado e o controle difuso. O controle concentrado ele não precisa de um caso concreto para que ele seja executado. Na verdade, o controle de constitucionalidade
concentrado, ele apenas precisa de a forma de exercício abstrato, na verdade, para a averiguação da constitucionalidade ou então da inconstitucionalidade da lei que está sendo usada nesse controle. E já o controle difuso, por sua vez, ele é exercido incidentalmente no caso concreto. Então, você está em um caso concreto que não tem, por causa de impedir a averiguação se ela é inconstitucional ou não, mas incidentalmente, no meio do processo, você descobre que a lei que está sendo usada ali, a lei averiguada para seu caso, a seu favor, a seu desfavor, ela é inconstitucional. Então, descobrindo isso, será feito um pedido para que seja afastada aquela lei por meio do controle difuso naquele caso concreto. Então, o juiz ele irá executar esse controle é, difuso, afastando a aplicabilidade da lei naquele caso concreto. Então, ele nasce incidentalmente no meio de um caso concreto. Esse é o controle difuso. Já aqui temos os sujeitos formais do controle de constitucionalidade, que são eles. No caso do controle concentrado, é o Supremo Tribunal Federal, e já no controle difuso, ele tem uma pluralidade de sujeitos. Já que no controle difuso, né, sobre a pluralidade dos sujeitos, a gente tem que ver a questão de quem é que vai ser o sujeito formal desse controle. Então, já os doutrinadores falam que é apenas os tribunais, outros falam que é os juízes, mas o que ficou certo na doutrina majoritária do Brasil foi de que será todo e qualquer juiz o sistema do ordenamento jurídico brasileiro. Então, todo e qualquer juiz poderá exercer o controle de constitucionalidade difuso. Por outro lado, temos também a questão de que se tem tribunais que exercem atividade jurisdicional, mas não possuem essa competência de apreciar normas constitucionais, então, por que não colocar eles, já que eles exercem atividade jurisdicional, da mesma forma que os tribunais também exercem atividades jurisdicionais? Só porque eles são equivalentes jurisdicionais, eles não podem exercer atividade, eles não podem exercer o controle de constitucionalidade. Então, exemplo do CARF. O CARF ele é responsável pela essa questão do administrativo, do processo administrativo fiscal, tudo mais. Então, ele tem atividade jurisdicional. Ele é um equivalente jurisdicional. Porém, ele não pode exercer o controle de constitucionalidade. Então, tem doutrinadores que trazem essa ideia de que o CARF poderia exercer. O CARF ele não exerce. Ele já é claro em falar que não exerce, não compete a ele exercer essa função. Mas tem divergência, tem a favores e contras, que iremos entender mais a seguir, ou por que ele não exerce, ou então por que ele deveria exercer essa função, né, do controle de constitucionalidade quando se é deparada com uma norma inconstitucional no processo administrativo fiscal. Bom, sobre a finalidade geral e específica do controle de constitucionalidade, basicamente, resumidamente, é que a Constituição ela deve ser o pilar, na verdade, a base do ordenamento jurídico brasileiro. Então, todo esse globado dessas questões, dessa problemática toda, em questão da finalidade geral específica do controle de constitucionalidade, é para garantir que a Constituição seja respeitada, ela seja a base do ordenamento jurídico brasileiro. Então, resumidamente, a questão desse tópico é isso, que o artigo traz, de que a Constituição ela deve estar naquela base mesmo da sociedade, deve estar sendo o pilar para ser desempenhado os demais atos, os demais controles, tudo tem que estar sendo espelhado na Constituição. O que ultrapassar dela, aí será assim exercido o controle de constitucionalidade. Bom, sobre os princípios constitucionais que é pertinente para a aplicação do controle de constitucionalidade pela administração pública, vale ressaltar que o artigo traz que a não aplicação do mecanismo do controle de constitucionalidade no processo administrativo, no PAF, pode ocorrer que a não aplicação desse mecanismo, o aplicador ele estará, ou então o órgão ele estará desrespeitando os princípios norteadores, ou seja, os princípios norteadores da administração pública, que é o devido processo legal, que está subdividido em contraditório, em ampla defesa,
o da moralidade, da eficiência e o princípio da legalidade. Então, você, membro da administração sindicante, né, do órgão que está responsável por julgar esses processos, quando você não aplica o mecanismo do controle de constitucionalidade, você está incorrendo, segundo o autor do artigo, você está incorrendo em desrespeito aos princípios norteadores da administração pública. Então, veremos aqui a seguir que o princípio do devido processo legal, que está dividido em contraditório e ampla defesa, é desrespeitado quando você não aplica o controle de constitucionalidade, você não aprecia se aquela norma é inconstitucional mesmo ou não, você está desrespeitando o contraditório e ampla defesa do contribuinte. Exemplo, você está em um processo com a Fazenda Pública e lhe é dada a oportunidade de contraditório e ampla defesa. Você vai lá, vê que a norma está manifestadamente inconstitucional, você, em sua defesa, quando lhe é dado o contraditório também, você alega, você diz, a norma presente aqui é inconstitucional, então não deve ser aplicada aqui. Você pede para que revisem aquele processo, aquela questão da lei ali. Então, o, o órgão, ele simplesmente diz, não é competência minha fazer isso. Eu não devo fazer isso, analisar se a norma é inconstitucional ou não. Eu vou mostrar aqui, nesse momento, um julgado aqui do Conselho dos Contribuintes da Ministério da Fazenda. Aconteceu essa situação que eu estou citando aqui. A pessoa, o contribuinte, alegou inconstitucionalidade da lei. Só que a Fazenda foi bem, assim, assertiva, na verdade, bem precisa, e alegou que não é competência deles examinar a constitucionalidade da norma inserida no ordenamento jurídico nacional. Aqui está aqui todo esse julgado. Então, dá para a gente ver a questão do desrespeito ao seu contraditório, à sua defesa. Quando você vai alegar isso na sua defesa, não está sendo respeitado nesse momento. Então, para a gente dar continuidade aqui, vamos ver o desrespeito aos demais princípios. Temos aqui, já passou para a defesa e contraditório. Então, o próximo princípio aqui é a moralidade. A moralidade, ela, na administração pública, ela pode até extrapolar o princípio da legalidade. Quem diz que a administração tem que fazer tudo aquilo que a lei manda, somente o que a lei manda, aqui a gente tem um princípio da moralidade dizendo que, às vezes, nem sempre fazer o que a lei manda, mas sim o que é moral, o que é moralmente correto. Então, aqui ele está falando que ela pode extrapolar os limites da legalidade, pois ela está autorizada a praticar ato em desrespeito à lei vigente ou que desatente a preceitos morais. E aqui também temos o princípio da eficiência. Para quem não sabe o que é o princípio da eficiência, é nada mais, nada menos do que fazer mais com pouco. Exatamente isso. Então, no momento que você está no processo administrativo fiscal e não lhe é dada a oportunidade de que aprecie seu argumento, seu contraditório, sua ampla defesa de que a lei é inconstitucional, lhe obrigando a ir para outro órgão, o órgão judicial, na verdade, há uma custa, na verdade, um custo para fazer todo esse processo, né? Tem custo para o Estado, tem custo para o contribuinte. Então, o princípio da eficiência está sendo desrespeitado. Então, o princípio da eficiência, fazer mais com pouco, está sendo quebrado aí, porque é, tem que ter o melhor aproveitamento dos recursos governamentais. Então, por que que um órgão administrativo ele não poderia, na verdade, apreciar essa inconstitucionalidade da lei, pelo menos afastar ela da aplicação naquele caso até que o processo de controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário seja exercido naquela norma? Será que o órgão administrativo não poderia, ao menos, fazer isso, afastar daquele caso, já que ela é manifestadamente inconstitucional? Ele deveria, pelo menos, fazer a afastação para poder aplicar e resolver o caso da melhor forma, e não quebrando os princípios que são norteadores da administração pública. Bom, nosso segundo princípio que iremos estudar aqui, dos princípios pertinentes para a administração pública, é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade é simplesmente fazer aquilo que a lei ordena. Se a lei ordenou você fazer tal ato, você tem que fazer isso. Se a lei diz que não é para você fazer tal ato, você não deve fazer isso.
Então, simplesmente a legalidade administrativa, o princípio da legalidade, é isso, fazer o que a lei ordena. Porém, como passou o tempo, o conceito de princípio da legalidade foi estendido. Então, legalidade não é mais quanto ao conteúdo legal, mas também quanto ao conteúdo legal e os preceitos fundamentais também. Ou seja, os princípios da Carta Magna, nossa Constituição Federal, também são importantes para o princípio da legalidade. Então, nesse conceito de legalidade formal, não só mais é importante o conteúdo legal, mas sim o conteúdo legal, mais os preceitos do Estado Democrático de Direito também. Bom, e para finalizar, temos o último tópico aqui em relação às barreiras, né, da análise, em relação à análise da inconstitucionalidade da lei no processo administrativo, da inconstitucionalidade e também da constitucionalidade. Então, as barreiras a serem vencidas ainda para que haja essa apreciação, ou então que haja essa análise, são as seguintes: a barreira da limitação da autotutela e a reserva relativa de jurisdição. Ou seja, a limitação da autotutela é de que o Estado tem, a administração, ela tem o poder de rever seus próprios atos, e se chama autotutela. Então, ela pode rever seu ato quando ele possui um vício, quando ele possui ilegalidade, então, quando ele é inoportuno também. Então, a administração, ela pode rever seu ato. O que acontece é que a administração revendo seu ato, quando ela possui uma inconstitucionalidade manifestadamente no seu processo administrativo fiscal, ela não estaria revendo o ato de outro órgão. Ela estaria revendo um ato que está no seu poder, na verdade, no seu poder executivo lá, está manifestadamente ilegal, então ela iria rever não a questão de que vai ser vigente ou não. A norma continuaria sendo vigente, eficaz, tudo mais isso aí seria válida. Porém, naquele momento ali, a administração deveria rever se seria aplicado ou não naquele momento. Então, a ser vencida essa barreira, é, daria essa oportunidade para a administração judicante, no seu processo administrativo fiscal, ela rever se seria válido aplicar aquela lei que está sendo manifestadamente inconstitucional naquele caso. Então, não estaria evadindo, usurpando competência de outro órgão. Não. Se a administração ela é oriunda da Constituição, ela também é subordinada à Constituição. Então, ela só estaria aplicando a Constituição naquele caso. Ou seja, não estaria decidindo ali sobre a questão de que se a norma continuaria válida ou não. Isso aí é competência do poder judiciário, mas sim da aplicação da norma naquele caso. Também outra barreira a ser vencida, também muito importante, é também a barreira da presunção de constitucionalidade da lei. Então, quando a lei vem para o nosso ordenamento jurídico, quando ela começa a viger, tem lá todo o seu processo legislativo, então presume-se que a lei é constitucional, não é verdade? Quando a lei passa a aprovação dela no Congresso, depois na Câmara, depois tem o veto, ou o veto não, tem a sanção do presidente, a lei ela é presumidamente constitucional, porque ela passou por esses três processos aqui, todos eles com votação e tudo mais, e com canetada do presidente, na verdade, né? Ele assinando, dando validade àquela lei, dando vigência. Então, o que acontece? Quando a lei é presumidamente constitucional, a gente presume isso tudo que eu falei. Mas acontece que essa barreira pode ser vencida na questão do seguinte: quando uma lei ela vai para a mão do chefe do Poder Executivo, o presidente, ele vê ali que vai vetar parcialmente ou então integralmente a lei. Vamos supor, ele vai vetar parcialmente a lei. Não, integralmente. Ele vai vetar integralmente a lei. Então, devido à sua apreciação da lei ali naquele momento, ele viu que vai vetar integralmente a lei por ser uma lei constitucional ou tem outro motivo de veto. Então, a gente já vê que aquela lei não é totalmente constitucional.
porém, devido à apelação do Congresso, apelação também da, dos, dos ministros, supondo, né, tem a apelação desse pessoal por conta política, e a lei vai vigorar, mesmo tendo desaprovação inicial do presidente, mas ele cancela o veto, ele sanciona a lei devido a essa apelação que teve, esse pressionamento que ocorreu. Então, a lei já não é mais constitucional. Ela quebra a presunção de constitucionalidade. Ela pode ter, sim, a presunção de constitucionalidade, mas em si ela não é constitucional. Então, quando essa barreira é vencida, cabe sim ao poder executivo, no seu âmbito da administração judicante, analisar se aquela lei é sim constitucional ou não. Se analisar aquela lei, ela pode ser retirada, deve ser retirada naquele momento daquela aplicação daquele caso, porque não é mais justo colocar a aplicação daquele caso ali, sendo que a lei é manifestadamente inconstitucional e quebrando, sim, os princípios que foram é, falados anteriormente aí, sobre o princípio da moralidade, da eficiência, quando ele vai instigar você a procurar outro órgão para resolver seu problema, sendo que o problema pode ser resolvido naquele momento ali, com a simples afastação da lei, mas não. Então, quebra os princípios também e quebra também toda a questão dos preceitos da Constituição. Então, para finalizarmos, gostaria de deixar meus agradecimentos ao professor Nadiels, a oportunidade que ele nos proporcionou para fazer esse trabalho muito gratificante, na verdade, né? É sempre uma construção de conhecimento, você está aprimorando seu acervo intelectual com esses artigos científicos aqui, e ainda mais uma experiência nova para cada aluno aqui da turma do quarto período A de Direito da manhã, que é fazer parte dessa videoteca da FACAP, na verdade, apresentando artigos científicos do mundo do direito administrativo. Quero deixar os agradecimentos aqui e desejar a todos um bom aprendizado. Obrigado.